iniciar a gravação. Para quem for assistir depois, né? Então, boa noite, sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, novamente, né, do livro A Mente Vencendo o Humor. Nosso quarto encontro, capítulo 7. E eu vou compartilhar com vocês a tela. Todo mundo me vendo e ouvindo direitinho? Sim, tudo aqui. Ótimo. Aqui. Hoje o capítulo é sobre pensamentos automáticos. E aí, o autor ele vai começar contando um caso. Deixa eu só para confirmar aqui, que eu gosto de conferir tanto no livro, né, no PDF, quanto aqui no livro físico. E a gente começa o capítulo Pensamentos Automáticos. E essa é uma parte importante, acredito que a maioria já saiba o que é, né? Porque a TCC ela trabalha bastante com isso, mas a gente vai destrinchar aqui um pouquinho e depois a gente vai tirando as dúvidas. Caso eu fale alguma coisa que vocês não concordam, vocês já sabem como que funciona. Vocês levantam a mãozinha aí e me avisam. Cadê aqui o meu arquivo de PDF está travando hoje? Então, pensamentos automáticos. Marisa estava trabalhando em sua mesa quando seu supervisor veio cumprimentá-la. Enquanto conversavam, ele disse: a propósito, quero cumprimentá-la pelo belo trabalho que escreveu ontem. Assim que o supervisor disse isso, Marisa ficou nervosa e assustada. Não conseguiu se livrar desse humor pelo resto da manhã. Vitor, aí lembrando, gente, Marisa é o caso que sofreu abuso, Vitor, perfeccionista. Vitor estava colocando os pratos sobre o balcão após o jantar quando a sua esposa disse: levei o carro para trocar o óleo hoje. Com irritação, Vitor respondeu: eu disse que ia levar o carro para trocar o óleo no sábado. Sua esposa disse: bem, você vem dizendo que vai cuidar disso há 2 semanas, então resolvi fazer eu mesma. Ótimo, gritou Vitor, jogando longe um pano de prata. Por que você não arrumou outro marido? Agarrou o casaco e saiu de casa batendo a porta. Tá lembrando que a gente está seguindo a sequência e pensamentos automáticos ele vai nos ajudar também a compreender aquela terceira parte do exercício que a gente passou na aula, não sei se foi na anterior, se foi na antes, eu acho, que são situações que a gente passou, foi na anterior mesmo. A gente falou sobre os registros de pensamentos, né? E aí, nesse, a gente vai começar a falar sobre os pensamentos automáticos, que é a nossa terceira... Vou mostrar aqui para vocês. E quem lembra... A gente falou isso foi na aula passada, essa tabelinha aqui. E aí, o registro de pensamentos, ele é o nosso terceiro ponto dessa tabela. Então, ele dá 2 exemplos aqui de pensamentos automáticos, né? Não está mostrando qual é o pensamento de Marisa e não está mostrando qual é o pensamento de Vitor. Mas a gente teve aqui uma situação e tivemos o humor da Marisa. O chefe elogia, Marisa fica nervosa e assustada. Não é uma coisa normal de acontecer. Quando a gente é elogiada, a gente geralmente fica feliz. Mas aí a gente vê que o humor muda de acordo com os pensamentos da pessoa. Já Vitor, a esposa ajuda e ele também fica com raiva. Sim? Então, ao prestar atenção em seu estado de humor, você percebe momentos em que, assim como esse, Marisa, experimenta um estado de humor que não se parece se adequar à situação. Uma pessoa que observa a cena de fora pode achar que ele estava apresentando uma reação exagerada, no caso de Vitor. Mesmo assim, tal reação pode parecer correta para ele. Então, aqui, às vezes, são exemplos simples, que acontece muito, né? Está ali de acordo numa
numa situação acontecendo, e aí, de repente, duas pessoas brigam, e o humor que aquela pessoa tem, a atitude que aquela pessoa tem, não tem nada a ver com a situação específica. De novo, falando do exemplo, Marisa foi elogiada e ela ficou nervosa. Vitor teve ajuda, ficou nervoso. Então, de acordo com a situação, o tempo inteiro a gente fala isso. Não é o evento em si que está o problema, mas a maneira como eu reajo ao problema, né? Então, como podemos dar um sentido aos nossos estados de humor? Quando nós conseguimos identificar os nossos pensamentos que estamos tendo, os nossos estados de humor, em geral, fazem perfeito sentido. Então, pelo acontecimento, a gente não consegue entender o que aconteceu com Marisa ou com Vitor. E aí aqui ele dá o exemplo para a gente, para colocar, para a gente entender o que aconteceu. A situação com a Marisa foi, meu supervisor me elogiou, o humor dela nervosa e assustada. E a gente falou sobre o humor, a gente sempre falou sobre isso, sempre avaliar qual é o humor. Tem até nos exercícios anteriores aquela tabelinha, né, para avaliar de 0 a 100 qual é o estado de humor da pessoa. E aí, de acordo com o humor, a gente vai ter uma pista para entender o pensamento. No pensamento também a gente consegue avaliar o humor, mas é mais fácil a gente identificar o humor primeiro do que o pensamento automático. Então, vou colocar aqui, quando conseguimos identificar os pensamentos, os estados de humor fazem sentido. E aí a gente pode pensar, né? Qual que é o pensamento aqui? A gente pode refletir, qual que é o pensamento que Marisa teve a respeito dessa situação para deixar ela nervosa ou assustada? E aí a Suzana, nós vamos ver, tinha perguntado nos encontros passados assim, mas qual situação que eu vou avaliar como mais importante? Aquela que faz mais sentido. No caso, Marisa ficou nervosa 80%, assustada 90%. Então, o assustada é aquele que está mais nítido na Marisa. E aí, geralmente, a gente vai trabalhar esse. Não é que não vamos trabalhar os outros estados de humores. Porém, a gente vai trabalhar ali o mais quente, né? Exatamente até a palavra que ele usa, mais quente. A gente vai passando sobre isso. E às vezes ela colocou 2 estados de humor, às vezes pode ter 3, 4, vários estados de humor. Lembrando das dicas feitas nas aulas passadas, nos encontros passados. Estado de humor definido por apenas uma palavra, e quando tem mais de uma palavra, quando forma frase, geralmente nós estamos falando de pensamento. Como isso pode fazer sentido? Marisa ficou confusa com a reação até conversar com o terapeuta. O terapeuta pergunta, o que era assustador nessa situação? Gente, o terapeuta, né, TCC, ele está fazendo aqui o diálogo socrático com a Marisa. Então, ele está usando a técnica aqui, o questionamento socrático, né, a técnica do questionamento socrático, com Marisa, para identificar o pensamento dela. E aí, olha como que ele faz. O que era assustador nessa situação? Não sei. Saber que meu supervisor notou o meu trabalho, acho. Aí o terapeuta pergunta, o que há de assustador nisso? Bom, nem sempre eu faço um bom trabalho. O terapeuta, né? Ok, então o que pode acontecer? E aí Marisa fala, algum dia o supervisor vai notar um erro. E o terapeuta pergunta de novo, o que poderia acontecer? Marisa vai falar, ele vai ficar furioso comigo. O terapeuta insiste, mas qual é a pior coisa que poderia acontecer? E ela responde, nunca pensei sobre isso, mas acho que poderia ser demitida. E aí o terapeuta conseguiu chegar no ponto que era, né? Então, esse é um pensamento assustador. E então, o que poderia acontecer? E ela responde, com uma má recomendação, eu teria dificuldades para conseguir outro emprego. Então, aí o meu terapeuta, então isso ajuda a explicar por que você se sentiu assustada. Você poderia resumir o que imaginou nessa situação? Agora fez ela chegar em toda uma reflexão para realmente agora ele pegar o pensamento. Ó. Você poderia resumir o que imaginou? A Marisa vai resumir. Talvez o elogio tenha sido feito, o elogio tenha feito eu me dar conta que o meu supervisor está notando o meu trabalho. Sei que cometo erros, então me preocupei sobre o que poderia acontecer se ele anotasse um desses erros. Acho que me apressei em concluir que seria demitida e não conseguiria arranjar outro emprego. Isso parece um pouco absurdo agora. Olha como que nossos pensamentos são incríveis, por isso fala automático.
No encontro passado eu até falei que tem pesquisas que dizem de 60 a 70 mil pensamentos automáticos por dia. É muita coisa para a gente se dar conta. Aconteceu ali uma situação boa, elogiou, Marisa sentiu triste, sentiu nervosa. E aí o terapeuta começa a questionar, tá, sentiu nervosa, mas o porquê de verdade? Porque o elogio não é simplesmente algo ruim, é algo teoricamente bom. Só que o terapeuta, ele não tira as conclusões dele, ele faz Marisa chegar à própria conclusão, né? Ele leva ela a refletir, para ela falar, para ela chegar e falar assim, olha, tal coisa não faz sentido, ou tal coisa faz sentido para mim. Então, o terapeuta, ele nunca vai tirar a conclusão dele, ele leva ela, através do questionamento socrático, a fazer isso. E aí, com o próprio questionamento, ela mesma já chegou à conclusão. Ela conseguiu identificar o pensamento e chegou na conclusão de que me apressei em concluir que seria demitida. Então, parece um pouco absurdo agora. E olha como que é os pensamentos, como que ficam. Observe como os pensamentos descobertos por Marisa e o terapeuta fornecem as pistas necessárias para a compreensão da sua reação emocional. Gente, eu acho muito interessante a gente fazer isso também com os nossos clientes em terapia. Eu acho interessante fazer isso, porque ajuda ele a identificar. E a partir disso, lembra daquela tabelinha? Deixa eu ver se eu abro ela aqui para compartilhar com vocês. A partir desse questionamento, de toda essa técnica, a gente vai conseguindo colocar ali no nosso registro de pensamentos disfuncionais. E aí a gente vai trabalhando ali com os nossos clientes para ele chegar a uma alteração. Aqui, Marisa está nervosa 80%, assustada 90%. Após fazer isso, ele pode medir novamente o estado de humor dela, que já vai ter diminuído de maneira assim enorme, né? Deixa eu compartilhar aqui só para vocês lembrarem. Gente, se eu estiver falando rápido, se eu estiver falando alguma coisa, vocês deixam aí, ou levanta a mãozinha, que é o mesmo esquema que a gente faz nas outras aulas. Levantem a mão, compartilhem aí as dúvidas e os questionamentos comigo, para a gente fazer uma aula junto. Então, lembrando que esse registro eu tirei do próprio livro, eu só editei aqui. E esse registro vocês podem fazer do jeito que faz mais sentido para vocês. Então, pode ter, o livro nos coloca com 7 colunas, mas pode ter mais colunas ou pode ter menos colunas, de acordo com o que vocês acham a necessidade. Então, ele identificou a situação, ele identificou os estados de humor que a Marisa apresentou na situação, teve ali os pensamentos automáticos, por isso que ele fala assim, você pode resumir para mim o que imaginou, que como a gente já tinha falado, pode ser qualquer coisa, pode ser imagem, pode ser palavras, que ele vai falar sobre isso também. E aí ele vai procurando, no próprio questionamento, né? Hoje a gente vai falar sobre o pensamento quente também. Mas assim, no próprio questionamento ele já chegou ali que não tinha muita evidência sobre isso. E aí, se avaliasse o estado aqui de humor no 7, nesse último, eu tenho certeza que o estado de humor da Marisa já teria mudado completamente. O Zane, eu enviei eles, acho que semana passada mesmo, mas eu posso enviar de novo. Eu até enviei no Drive, não sei se vocês viram lá o Drive, tem todos os exercícios. Eu não tinha colocado esse exercício aqui, essa tabela, mas eu vou enviar ela também. Mas, de todo jeito, tem a tabela lá do jeito que está no livro, direitinho. Eu vou compartilhar ela em Word, que aí vocês podem depois editar. Está aqui no livro. O bom do Word é que vocês podem editar e fazer direitinho aí de acordo com o que vocês acharem necessário. Mas eu vou colocar no Drive depois de novo para compartilhar, que fica mais fácil para todo mundo ter acesso. Então, voltando aqui no livro. A maioria das pessoas se sentiria nervosa e assustada ao pensar que seria demitida e não conseguiria arranjar um outro emprego. Então, quando a gente avalia, né, o humor e identifica qual é o pensamento que está ali por trás,
o pensamento disfuncional, que ele colocou como pensamento automático, mas a gente percebeu que nesse caso é um pensamento disfuncional. Que pensamentos automáticos a gente tem milhares ali durante todo o dia. E esse disfuncional fez ela se sentir desse jeito. Então, quando a gente começa a avaliar esse tipo de pensamento, de falar de ser demitida, de não arrumar um emprego, é comum as pessoas se sentirem nervosas e assustadas. Então, os estados de humor de Marisa fazem sentido. E como você pode observar, um passo importante para a compreensão é aprender a identificar os pensamentos que acompanham. E aí, aqui, o caso do Vitor, né? Júlia trocou o óleo do carro. Júlia diz, você vem dizendo que vai cuidar disso há 2 semanas, então eu resolvi fazer o mesmo. Lembrem que quando eu falei semana passada sobre situação, o autor colocou específico. A situação, ela tem que ser em 30 minutos, né? Aí eu me senti humor com tal situação, foi como? Foi o dia todo. Não, precisa de ser bem específico e um período de 30 minutos. Não dá para ser, eu fiquei com raiva toda a parte da manhã. Não, durante a parte da manhã toda aconteceu milhares de coisas e diversos estados de humor me acompanharam ali naquela parte. Então, você ficou irritado. Mas em qual situação de verdade que ficou irritado? Então, precisa ser específico. E aí, de acordo com o humor, Vitor colocou que ficou irritado 95%, e a gente vai identificar os estados de humor. E aí ele sugere para a gente fazer isso, né? Se vocês conseguem adivinhar. Não sei se alguém fez esse exercício em casa, se leu o capítulo antes. Alguém consegue aí adivinhar qual o pensamento ou quais pensamentos automáticos Vitor teve para ele ficar tão irritado assim com a esposa? Alguém quer arriscar aí? Pode falar já. Então, pensando, né, na situação de Vitor, nessa questão, né, dos pensamentos automáticos, penso eu que provavelmente o pensamento automático dele seria: talvez eu não seja suficientemente bom para realizar tal compromisso, né? No caso, em relação ao carro. Uhum. Alguém teve algum outro pensamento diferente? Quer falar também? Quer compartilhar? Então, vou continuar. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí. Ele se irritou com a procrastinação dele. Excelente também, Fernanda. Poderia ter pensamento, é um pensamento diferente do que a Jaque trouxe aqui para gente. Então, 2 pensamentos diferentes que podem levar o mesmo estado de humor. E aí a gente vai avaliar, vão olhar aqui no livro agora, ó. Na coluna, vocês pensaram aí nos pensamentos, né? Pensaram nos pensamentos que Vitor poderia ter tido aí. Então, a raiva dele, do Vitor, estava relacionada aos pensamentos que ele teve em relação a ela trocar o óleo. E aí, olha o que o Vitor pensou. Ela está zangada comigo por eu não ter feito isso. Então, de certa forma, ele ficou zangado porque ele imaginou que ela estava zangada com ele. Ela não valoriza o quanto eu estou me esforçando para fazer tudo. Isso, vou fazer tudo. É exigente demais comigo. Ela é exigente demais comigo. Ela acha que eu não sou bom o bastante. Não importa o quanto eu me esforço, ela nunca está feliz comigo. Lembrando, a primeira frase do Vitor para o terapeuta foi: me ajude a ser perfeito. Então, o Vitor, ele tem essa questão de cobrança o tempo inteiro da perfeição. Então, quando a esposa vira para ele e fala assim: eu troquei o óleo, porque você já está tentando, né? Você vem dizendo que vai cuidar disso há semanas, então eu resolvi fazer. Vitor, ele tinha o tempo inteiro ali, cresceu dentro de uma casa em que o pai dele comparava ele com o irmão o tempo inteiro. Então, o pai sempre fazendo essas comparações. Então, quando a esposa dele leva ali para ele que ele perdão, gente, que ele está falando, mas ele não deu conta, de certa forma ele puxou todas as questões que já tinham acontecido com ele, e inclusive ele vai trazer isso aqui para frente para a gente. Então, os pensamentos ajudam a gente a compreender as reações de Vitor. Pensamentos como esses são denominados de pensamentos automáticos. Aqui, a gente colocou pensamentos automáticos do autor. Lembrando que, nesse caso,
o que o Vitor está nos trazendo são pensamentos automáticos disfuncionais, tá? São pensamentos disfuncionais, porque a gente também tem pensamentos automáticos bons, né, que são funcionais. Mas, nesse caso, os disfuncionais que o Vitor está trazendo, que estão influenciando o humor. Porque a gente não trabalha também na nossa clínica, no atendimento clínico, não tem aquele cliente que vem falar assim, eu preciso de terapia porque eu sou feliz demais, eu sou bom demais, nossa, eu sou, né, pode ser perfeito como o Vitor. Porém, ele está trazendo para a gente uma queixa negativa. Nunca tem aquele cliente que vem reclamando porque ele é muito bom e está no positivo. Né? Narcisistas não procuram terapia. E quando procuram terapia é porque o outro acha e estão só colocando esse comentário, né, falando sobre isso, porque como o autor não coloca disfuncional, né, no registro de pensamento, ele colocou só registro de pensamentos, e a gente trabalha com o RPD, que é registro de pensamentos disfuncionais. Então, o autor não está colocando, porque, de certa forma, tudo aquilo que o nosso cliente acaba nos trazendo é disfuncional. Porém, o autor também, ele vai trazer para a gente depois os pensamentos alternativas compensatórias. E, né, os pensamentos alternativos, pensamentos compensatórios. E já vem pensamentos automáticos que fazem mais sentido. Só para diferenciar aí. Eu estou falando que está ficando confuso ou está tranquilo, gente? Pode ficar confuso, vocês falam aí, tá, Neles? Calma, respira, que deu uma confusão. Principalmente, eu acho que a Suzana, né, que trouxe pra gente que ela veio da psicanálise. Então, se ficar tranquila, se der um nó aí, Suzane, você pode falar aí que a gente, né, dá uma piada. Não planejamos, nem temos intenção de pensar de certa maneira. Na verdade, com frequência, nem mesmo estamos conscientes dos nossos pensamentos. Um dos propósitos da TCC é trazer a consciência a esses pensamentos automáticos. Então, a gente pensa o tempo inteiro. O capítulo passado vem falar sobre isso. Capítulo passado, sei lá, um dos capítulos que a gente estudou, né? 60, 70 mil pensamentos por dia. Imagina a gente ficar consciente o tempo inteiro que a gente está pensando. Por isso, eles são completamente automáticos. E aí, o propósito da TCC é vir frear a gente e falar assim, calma, né? Vamos pensar aqui. Vamos trabalhar aqui. Esse pensamento está sendo disfuncional. Então, vamos trazer ele à consciência para a gente conseguir trabalhar e fazer voltar a ficar funcional. Então, vamos lembrar, consciência, porque para a TCC, consciente é tudo aquilo que está na minha consciência agora. E tudo que eu não estou pensando é inconsciente, diferente daquilo que a psicanálise nos traz, né, de consciente e inconsciente. Por exemplo, eu não estava pensando no meu almoço de hoje, no almoço de hoje. Ele estava inconsciente, mas a partir do momento que eu falo do meu almoço, eu começo a trazer ele para minha consciência, tá? Então, exemplo de que inconsciente é tudo aquilo que não está no meu consciente no momento. Então, dar-se conta do pensamento ali automático disfuncional, ele é o primeiro passo em direção à mudança e uma melhor resolução dos problemas. Então, depois que Vitor tomou consciência, inúmeras possibilidades de mudança começam a se tornar disponível para ele. Se decidisse que os seus pensamentos eram distorcidos ou que não serviam para ele, Vitor poderia trabalhar para mudar o entendimento da situação. Entretanto, se ele concluísse que seus pensamentos eram justificáveis, poderia falar diretamente com a esposa e discutir seus sentimentos e pedir para ela dar mais valor aos seus esforços. Então, a ideia aqui é avaliar o pensamento automático. Não, o autor não colocou para a gente avaliar em questão de número, só conferindo. Mas a gente precisa avaliar aquele pensamento. E isso é feito no questionamento socrático. A gente vai questionando para entender se é realmente válido ou não aquele pensamento. Se o nosso cliente, ele identifica que aquilo ali que ele está sentindo, aquele pensamento, é verdadeiro, tá tudo bem, então ele vai lá discutir com os seus sentimentos e falar com a esposa, não, eu estou certo e tal, e vai continuar naquela vida que ele está tendo. Mas se ele começa a falar, não, realmente, que foi o que aconteceu com Marisa, não, realmente, o que eu estou pensando não faz sentido, o que acontece? A postura dela, a maneira dela reagir ao mundo começa a se transformar, de acordo com aquele ali. Então, eu entendi, avaliei e vi que é disfuncional
conseguir arrumar alternativas para resolver aquela situação, eu começo também a modificar o meu comportamento em relação àquela situação, ou em situações parecidas, tá? Situações semelhantes. E aí ele vem colocar. Como nós tomamos consciência dos nossos pensamentos automáticos? Nós estamos constantemente pensando e imaginando. Temos pensamentos automáticos o tempo todo, ou seja, falei de novo, vou repetir. Segundo a pesquisa, 60 a 70 mil foi meus pensamentos por dia. Não sei como que eles conseguiram medir isso, né? Imagino que tenha sido pelas conexões ali que os neurônios vêm fazendo o tempo inteiro. Mas, assim, é muito pensamento. Então, imagina estar consciente o tempo inteiro daquilo ali. Devaneamos sobre amigos, fim de semana, nos preocupamos com as tarefas que temos para fazer. Todos são pensamentos automáticos. Então, você está aí distraída, pensando na morte da bezerra, está tendo vários pensamentos automáticos. Então, pensamentos automáticos podem ser disfuncionais, podem ser funcionais, podem ser verdadeiros, podem não ser, podem ser fantasiosos, tá? E aí ele vem colocar, ó, podem ser palavras, né? Vou ser demitido, podem ser imagens ou figuras, por exemplo, lembrança de apanhar na mão com uma régua da professora, né? Ao cometer um erro que passou pela mente da Marisa. Então, assim, pensamentos automáticos, eles podem vir de diversas maneiras possíveis. Pode ser... E não tem isso de, meu pensamento é errado. Ele pode ser funcional, disfuncional. E aí, avaliando, ele pode ser verdadeiro ou pode não ser verdadeiro. Mas não vamos colocar como um pensamento que seja totalmente errado ou correto. Vamos colocar disfuncional ou funcional. Tá? Porque, às vezes, de alguma maneira, ele pode ser funcional para alguma pessoa, um pensamento daquele pode ser funcional. Tá bom? Então, dicas úteis. Para identificar pensamentos automáticos, observe o que passa por sua mente quando você tem um sentimento intenso ou uma reação forte a alguma coisa. Colocar aqui para a gente fazer um exemplozinho, assim, ó. Por exemplo, hoje é quinta, amanhã é sexta, logo sábado. Sábado começa o grupo de CPR. E aí eu vou organizando já o capítulo. Hoje eu estava aqui revisando o material aqui do livro e parece, gente, que nó que tá dando na minha cabeça. E aquilo começa a me... Eu fiquei, assim, várias emoções, né? Uma ansiedade e tal. Mas eu fiquei nervosa, porque é algo muito novo. E aí eu fui parar para pensar, o que, né, para avaliar. Porque se a gente está trabalhando o pensamento, falei desde o princípio, vamos nos auto-aplicar primeiro. Vamos fazer esse livro, esse estudo de livro, aplicando em nós mesmos, para depois a gente levar no nosso atendimento. Porque quando a gente vê que realmente funciona e a gente vê as nossas dificuldades, a gente consegue entender também muito melhor as dificuldades que os nossos clientes têm. Então, ao ver fazendo ali, eu parei e falei, peraí, estou ficando nervosa, estou ficando ansiosa demais, mas né, não existe ansiedade positiva, não, mas assim, uma ansiedade que estava me explodindo junto com o nervosismo ali, e eu acho assim, é muito difícil identificar os nossos estados de humor e os nossos pensamentos. Quando nós somos os terapeutas e estamos fazendo isso com nossos clientes, não é que é fácil, mas é muito mais fácil do que pegar para fazer para a gente mesmo. E aí eu fui fazer ali, puxar comigo mesmo, e fui percebendo o que estava acontecendo, quais os pensamentos. Depois eu falei, não, calma, Tamires, respira, porque realmente CTR é uma coisa muito nova para a gente. O livro acabou de chegar no Brasil e a gente já está trazendo isso aqui para o Brasil, para a gente começar a aplicar nos nossos atendimentos. Então, assim, gera aquela ansiedade. Identifiquei o meu. Né? Hoje eu tive isso. Alguém, aproveitar, caso vocês queiram falar, alguém quer compartilhar algum estado de humor forte hoje e consegue fazer a identificação de algum pensamento que vocês tiveram? Pode até mesmo ser um pensamento positivo, né? Nossa, hoje eu me peguei extremamente feliz. E aí, agora pensando, é porque na hora eu tive um pensamento automático sobre que semana que vem é feriado. E aí a gente viaja. Um exemplo assim, alguém quer compartilhar ou vamos seguir? Pode falar, já.
Então, a minha vivência de hoje, né? Quero compartilhar a minha vida. Então, assim, tive uma crise muito forte de ansiedade. E o primeiro pensamento que surgiu, né? Claro, surgiu vários, mas eu percebi que o primeiro, logo depois que eu fui me acalmando, né? O primeiro e se eu infartar nesse momento? Porque eu tava tão assim, a pressão caiu, minha cabeça doeu, o corpo parecia que tinha sido chicoteado, era dor em tudo quanto é canto. Então, assim, como o nosso pensamento, né, automático, ele pode exercer uma influência tão forte que nos desestrutura mesmo, né? E assim eu percebi ainda mais, né? Eu já tinha lido esse capítulo e logo depois que veio, né, que eu me acalmei mais, e aí eu consegui racionalizar sobre esse acontecimento ainda hoje, é, eu percebi que aquilo que eu pensava, né, e se eu tenho um infarto agora? Ou um derrame, ou um AVC, porque eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu travei. Eu tinha que sair de casa, mas não conseguia. Aí demorou um tempinho, e aí que eu consegui, né? Com muito esforço. Então, assim, de fato, é algo paralisante, né? Por isso que eu achei muito interessante esse texto, porque ele traz essa pauta, né, de questionar esses pensamentos, quão válido eles são, né? É, principalmente a parte da tópica ansiedade, pensar, né, o que poderia de pior acontecer. Então, assim, eu achei muito, muito prático, né, muito atual, e tô apreciando muito a leitura, né, e essa discussão entre nós a respeito de como esses pensamentos, eles, do nada, né, eles surgem e desestruturam. Mas a gente pode aprender a identificá-los justamente para questionar quão válidos eles são, ou não são, né, também. E você veio com um pensamento catastrófico, né? Igual a Márcia nos trouxe também nos livros, né? A respeito da crise de pânico que ela tem em relação a viajar, né? O medo de passar mal dentro do avião. E aí vem chegando bem parecido com isso. Mas assim, principalmente, né, durante a crise é muito difícil a gente pensar nitidamente. Durante a crise você não consegue raciocinar, não consegue. Mas depois você fez aí bem legal, né? Peraí, deixa eu identificar aí. E aí a gente começa a perceber também que essa crise ela não acontece assim do nada. Igual você falou, ver pensamentos do nada. Na verdade, tem toda uma fundamentação que a gente vai aprendendo ali aos longos dos capítulos. A gente vai aprender a trabalhar isso e identificar de onde está acontecendo, de onde está vindo esse do nada, para justamente quando acontecer, você já identificar e falar assim, opa, peraí, eu já identifiquei da outra vez que não é funcional e não é verdadeiro, né? Já fiz toda uma avaliação, já consegui ali identificar, por mais difícil que seja, a gente precisa realmente praticar, porque quanto mais eu pratico, mais eu consigo me tornar expert naquilo ali. A gente vê isso dentro do atendimento clínico o tempo inteiro. Nossos clientes, eles não vão chegar hoje e amanhã já vão sair com alta. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil alguém chegar nessa conclusão rápida. Ô, Fernanda, daqui a pouco eu te respondo sua pergunta, tá? Pode falar de novo, Isaac. Tamires, que você falou, né, sobre não ser do nada, esses pensamentos, eles, agora eu fiquei pensando aqui, né, todos os pensamentos automáticos, né, que a gente tem, eles são precedidos de algo anterior, tipo assim, eles, como eles não são do nada, algo pode ter disparado, no caso, esses pensamentos, tipo, alguém fala uma coisa, tu tá tão isolada, por exemplo. E aí, a interpretação que eu faço disso, a pessoa falou isso, então ela acha que eu sou chata, inconveniente, e aí começa, né? Várias coisas, que eu sou depressiva, que eu sou doente. Eu, pessoalmente, eu tenho uma luta muito constante em relação a isso, né? Em relação à interpretação da fala das pessoas, do que alguém quer me dizer, tanto que eu gosto de perguntar, o que que você quis dizer com isso? Justamente porque meus pensamentos, eu recebo a mensagem da pessoa, só que o meu pensamento, o meu cérebro, ele interpreta, distorce às vezes de outro jeito.
Uhum. Então, assim, vem logo essa ideia de que, a pessoa falou isso, então ela acha que eu não sou uma pessoa legal, uma pessoa boa, que eu não quero ajuda, etc, né? Então, essa é a minha dúvida, né? Esses pensamentos automáticos, eles são antecedidos por algo, ou alguma coisa, para que eles aconteçam? Então, vamos aí. Primeiro, você já tem uma coisa que é muito bacana. Você questiona, tá? O que você quis dizer com isso? Perfeito, porque quando eu tiro as minhas conclusões, você já está falando isso, né? Quando você tira as suas conclusões, você acaba passando mais mal do que bem. Porque você Uhum, começa assim, a pessoa está verdade. falando tal coisa e tal. Mas, de certa forma, tudo vem sendo baseado pela nossa história de vida. Né? Como a gente, nos capítulos anteriores, a gente falou sobre isso. Eu não sei se tinha uma outra Jaque na aula passada, eu não sei se é a mesma Jaque ou. Mas assim, Sou eu nos mesmo. encontros. Ah, então você já está aí acompanhando. Nos encontros passados a gente até falou isso. A TCC ela está falando sobre o evento em si, né? Sobre a maneira como eu reajo àquela situação e não ao evento em si. Por que, que um evento ele é traumático para umas pessoas e não é traumático para outras? Porque a maneira como a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, o tempo inteiro, ele vai gerando as nossas marcas. Então, a gente trabalha crianças, mas eu me lembro muito, na época da faculdade, que a minha professora, eu tive, né, pouco TCC, eu tive muita psicanálise, e a minha professora ela falava assim, eu acho um absurdo atender crianças antes dos 7 anos, porque criança antes dos 7 anos não tem, não lembro a palavra exata que ela falava, mas era tipo assim, não tem personalidade criada e tal. O que ela quis dizer com isso? Que ali a gente está criando o nosso ser, né? Estamos criando o nosso eu. E aí, como que a gente cria tudo o que a gente vive? De acordo com as pessoas que a gente convive, né? O meio social. A gente até veio falar, no capítulo 2 nós falamos sobre, né, o modelo de 5 partes que influencia. Então, como que eu falo? Aqui é o modelo de 5 partes, se vocês lembram lá no capítulo 2, ele vem falar que o ambiente vai influenciar no meu pensamento, o meu pensamento influencia no ambiente, estado de humor, comportamento e reações físicas. Um influencia o outro. Então, o meu pensamento, ele é influenciado pelo meu ambiente, pelo meu estado de humor, pelo meu comportamento, pelas minhas reações físicas. Então, um está influenciando o outro. Esses pensamentos automáticos, eles podem vir de acordo com o que eu aprendi ao longo da minha vida, porque eu sempre fui desvalorizada. Vitor, então a gente está usando o exemplo de Vitor. Vitor, o pai exigia perfeccionismo dele. Então, quando a esposa vira para Vitor e fala assim, você falou que ia fazer e não fez. Aí Vitor fala, minha esposa está exigindo perfeição de mim. Ele não fala que pensa, mas provavelmente ele falou assim, minha esposa está exigindo perfeição de mim, assim como o meu pai me exigiu o tempo inteiro. Então, o pensamento automático de Vitor está ligado dentro de tudo aquilo que Vitor passou. O caso da Marisa. Marisa sofreu abuso do pai dos 6 aos 14 anos. Se eu errar as idades, não sei se os números vocês me perdoam, mas Marisa sofreu abuso ali, acho que dos 6 aos 14 mesmo. E quando Marisa se casou, aos 17 anos grávida, o primeiro marido dela era o quê? Abusador, alcoólatra e abusador. O segundo marido da Marisa era o quê? Alcoólatra e abusador. Então, ela foi repetindo comportamentos que ela teve ao longo da vida. Então, os pensamentos também vão sendo repetidos. E aí, até a Fernanda trouxe que existe um pensamento geral, né, só catastrófico, só negativo. Então, o que a gente vai falar justamente sobre isso, Fernanda? Pode talvez não ter um pensamento único, porque eu acho assim, dentro do que eu trabalho, eu vejo que muda muito os pensamentos, mas eles têm, às vezes, eles têm uma base, sim, né? Dentro da depressão, por exemplo, é comum as pessoas terem pensamentos no mesmo nível, assim, na mesma linha de pensamento, sabe? E dentro da ansiedade, os pensamentos também seguem uma linha lógica. Dentro da raiva, os pensamentos seguem uma linha lógica. Então, todos os pensamentos ali podem não repetir, porém, eles têm uma. Está dentro do que aquela pessoa vive o tempo inteiro, tá? Do mesmo conteúdo. Isso, mesmo conteúdo. Do mesmo conteúdo, exato. Tá Pode falar, certo. Suzana. Pode falar, Suzana.
Jane, liga o microfone. Ela levantou a mão sem querer, Suzane? Então, Suzane, eu não estou ouvindo você falar. Se você estiver falando, depois você levanta a mãozinha aqui. Vamos continuar aqui, então? Aí estou ligando, tá? Pode falar, perdão. Ah, tá. Tá dando algum erro. Você quer escrever aqui no chat, Suzane? É muita coisa. Ver se eu consigo, talvez eu consiga. Só que o microfone está aberto, aparece aberto aqui para mim. Suzane, os pensamentos que você já parou para avaliar eles? Eles têm o mesmo conteúdo ou são pensamentos bem aleatórios? Você já avaliou eles ou ainda não tinha avaliado? Vai começar a avaliar agora. Sobre o dia do amanhã. A questão da ansiedade é geralmente isso, né? Os pensamentos são sempre em relação a algo futuro, né? De que algo não deu certo hoje e amanhã vai dar. Tá? A partir de agora, Suzane, você vai começar a fazer isso que a gente está falando aqui. Começar a avaliar também, começar a avaliar, colocar aí, testar esses pensamentos. Começa a se questionar. Peraí, tá, eu tô com medo disso, né? Não deu certo hoje, amanhã não vai dar. Será que vai dar certo amanhã? Pois é. E aí começa a questionar esses pensamentos que você está tendo, né? Igual o terapeuta da Marisa fez, tá, mas o que de pior pode acontecer? Né? O que de pior pode acontecer? E aí você começa a avaliar para ver se esses pensamentos são verdadeiros ou não. E começa a avaliar quando você começar a se perceber nesse estado ansioso, você começa assim, tá, tô ansiosa agora. Quanto mede o seu humor e começa a ver, eu tô ansiosa quanto hoje? De 0 a 100. E aí conversa com você, faz esse diálogo socrático com você, tá? Esse questionamento, né? Eu estou ansiosa, por quê? Né? O que de pior pode acontecer? Esse pensamento é verdadeiro, não é? Começa a se questionar e você vai começar a perceber. E aí no final você pergunta, aí a ansiedade agora, ela de 0 a 100, ela está em quanto? Continua se questionando. Fala, não, ela continuou do mesmo jeito, não abaixou nada, só aumentou. Se aumentou, procura as perguntas. A gente vai até falar aqui sobre algumas perguntas que você pode se fazer, tá? A gente vai aí nas perguntas, você vai ver que tipo de pergunta você pode fazer para avaliar isso. Então, ó, e aí o autor até nos traz aqui um exercício, ó. Você está em um shopping center e vai comprar para si mesmo um presente muito especial. Você viu esse presente que você está comprando para você há semanas atrás e vem economizando dinheiro para comprá-lo. Quando chega à loja, o vendedor diz que eles não têm mais aquele produto. Quais os pensamentos vocês têm quando acontece essa situação? Vou repetir de novo. Situação: você está no shopping center e vai comprar um produto. Você quer comprar aquele produto, já tem mais de semanas, você está namorando ele ali, você está economizando para comprar. Quando você consegue o dinheiro para comprar, você chega na loja e o vendedor diz que não tem mais aquele produto. Qual o humor vocês têm e quais os pensamentos automáticos vocês têm aí com uma situação tipo essa, gente? Oi, Alguém Tamires. pode falar? Agora foi, Suzane, agora foi. é só para saber. Não, mas foi bem legal que você comentou, porque eu que sou ansiosa e o que a Jaco comentou, eu às vezes penso, sabe, tipo, hoje, tipo, quarta-feira que eu ia limpar a casa.
Aí eu pensei, mas será que amanhã vai dar? Aí hoje já não deu de novo. Aí eu penso, será que amanhã vai dar de novo? Aí eu fico toda hora pensando, sabe? Mas foi bem legal que você comentou. Aí eu vou começar a pensar sobre isso. Você vai ver as questões, Suzane. Logo após, a gente vai ter algumas perguntas que você vai começar a poder fazer elas para você avaliar esses pensamentos. Esse capítulo a gente vai trabalhar justamente isso, tá? E é legal também que eu posso começar a trabalhar em mim para depois trabalhar com meus pacientes também, né? Que o pessoal fala que Isso. tem que começar na gente, né? Porque quando você começa a perceber, porque às vezes você fala assim, nossa, a pessoa não consegue identificar o pensamento, ela não consegue identificar o humor. É difícil, assim, por mais que pareça bobo, quando a gente não sabe, talvez é bobo pra gente que já trabalha com isso há mais tempo. Mas assim, para fazer na gente mesmo é mais complicado. Eu trabalho com isso aqui no consultório todo dia, todo dia. Mas para fazer em mim, eu tive uma dificuldade para identificar o que eu estava sentindo. Então, é muito interessante a gente fazer na gente, que a gente começa a perceber a dificuldade do outro também, né? Como que... Eu mesmo trouxe isso, que eu tenho um cliente e ele tem uma dificuldade enorme de separar humor e pensamento. Eu já expliquei ele milhares de vezes, poxa, não consegue entender isso. E aí hoje, na hora que eu fui fazendo ainda, eu falei, gente, que vergonha, né? Eu trabalho com isso e eu tenho dificuldade de identificar em mim. Então, quando a gente aplica em nós mesmos, a gente começa a entender dentro do outro aquilo também, a dificuldade que ele tem. E a gente consegue se colocar melhor no lugar do outro. Sobre o exercício, gente, alguém quer falar? Não. Eu vou compartilhar o meu aqui, ó. Pode falar, já. Mas você pode compartilhar o seu primeiro, se quiser. Nessa situação, vou falar de mim, eu fico com raiva, porque se eu tô juntando dinheiro, tô namorando um produto ali, e quando eu juntei o dinheiro, cheguei na loja, não tem mais, eu fico com raiva. Um pensamento é, por que eu não comprei antes? Eu tenho essa questão do me culpar. Mas por que eu não comprei antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque para depois eu avaliar e ter outros pensamentos. Aí depois que eu já fiquei com raiva, que eu já briguei comigo, eu já me xinguei porque eu não fiz. Aí eu falo, não, peraí, tudo bem. Aí eu começo a avaliar, peraí, não, a culpa não é minha, eu não tinha dinheiro. Por que eu não comprei antes? Porque eu não tinha dinheiro. Eu estou juntando dinheiro, como que eu ia comprar antes? Aí que eu começo a mudar o meu humor. Por isso que é importante avaliar pensamentos e humores. Eu começo a mudar. Minha raiva vai diminuindo e eu falo que, opa, peraí, eu posso procurar em outro lugar para eu comprar. Né? Se nesse lugar não tem, onde mais tem esse produto? Em quais outras lojas vendem? Então, eu saio da raiva para uma... Demora um pouquinho, não é em questão de minutos, não. Eu fico bem... Quando eu estou com raiva, eu fico com raiva um bom tempo até eu conseguir pensar de maneira racional, para ficar mais calmo, tá? Pode falar já, Cecil. No meu caso, eu coloquei, né, raiva e tristeza. Raiva, na verdade, raiva, tristeza e vergonha. Por quê? Raiva porque economizei tanto, né, e chego lá, não tem. Vergonha porque seria, assim, a minha pessoa, né? Eu me sentiria envergonhada por ser constrangedor de ir lá, de falar que economizei tanto, né, para o produto e chego lá, não tem. E tristeza justamente por não obter o produto que eu tanto esperei, tanto estava esperando. E aí o pensamento automático, eu coloquei como foi em vão que economizei. E o outro, parece que as coisas não estão dando certo para mim. Esses pensamentos seriam imediatos. No meu caso, né, falando de... É interessante o pensamento catastrófico, né? Não está dando certo para mim. Eu também, eu já tive esse tipo de pensamento também. Nossa, não dá nada certo para mim. Tudo dá certo. Uma coisa dá errado, a gente já começa a colocar aquele único problema ali de como, não está dando nada certo. Consegui juntar o dinheiro, consegui alcançar meu objetivo, consegui fazer tudo, só porque eu não achei o livro naquela loja ou produto. Gente, eu falo livro porque eu fico namorando livro o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro pesquisando livro na internet, como se eu conseguisse tempo e dinheiro para comprar e ler tudo que eu quero. Não tem tempo para ler tanto livro, mas eu fico lá só namorando. Então, no meu caso, seria um livro. Se eu chegar lá e eu procurei o livro,
eu fico com raiva. Mas não é só aquela loja que vende. Tem outras lojas que vendem. Mas a gente tende a primeiro a, né, outras pessoas não. Outras pessoas vão ter humor e pensamentos completamente diferentes da gente. Verdade. A gente tende até a generalizar, né? Por causa de algo que não deu certo no momento, a gente não consegue olhar por outras perspectivas, de que não deu agora, né? Teve esse contratempo, mas não significa que não vai dar mais para frente, né? Posteriormente. Então, eu acho interessante essa questão, né, de avaliar esse pensamento, justamente porque ele não, muitas vezes ele não é válido, né? A gente interpreta como se fosse, mas não é. E é por isso que é muito significativo a gente fazer essa avaliação. Eu tenho dificuldade também, né, de fazer esse registro dos meus pensamentos, o meu humor, mas E a é partir do bom a momento que a gente gente vai fazer por praticando, né, isso. É bom a gente fazer por isso. Se eu tenho dificuldade, eu sou terapeuta, eu trabalho com isso, eu tenho dificuldade de fazer isso, imagina o meu cliente. é verdade. E aí, olha o que a Fernanda trouxe, né? Eu tinha um pensamento negativo, agora eu penso muito que não era para ser. E foi a melhor mudança de pensamento. Óbvio que nem sempre consigo pensar assim. Tem vezes que a raiva vem mesmo, mas sempre tento. Pois é, Fernanda. E é realmente, quando a gente começa a aprender, eu falo que eu fico nervosa primeiro, para depois eu conseguir racionalizar e pensar, opa, calma, não deu aqui, pode tentar em outro lugar. Se em outro lugar não der, tudo bem. Aí, depois de ficar com raiva, eu consigo fazer essa mudança. Eu fico imaginando, eles falam assim, os terapeutas, psicólogos são tão calmos, né? A gente fica com raiva primeiro. Mas, assim, a gente consegue acalmar. E isso, essa mudança de pensamento é excelente, os pensamentos alternativos. A gente precisa alcançar esse nível para a gente conseguir melhorar. Isso é muito válido. Pode falar, Suzana. Eu pensei na resposta da Fernanda, só que eu achei que ela tinha falado uma coisa e eu entendi outra, né? Mas, tipo, acho que eu pensaria que o produto que eu tanto queria comprar que não era para mim, né? Que não era naquele momento para mim. Então eu deixaria quieto, mas na hora sim, claro, eu ficaria com raiva, nervosa, mas depois pensaria, eu falei, acho que não era para mim ter comprado mesmo, acho que não ia ficar bom em mim e tal, acho que eu pensaria isso. Questão do avaliar o tratamento. Na hora eu fico até com raiva, porém eu consigo ir avaliando e depois eu vou raciocinar e vou falar, opa, não, para que eu tô ficando com raiva, né? E aí, a segundo exemplo, o segundo, se alguém quiser falar depois, gente, pode falar. Segunda situação, você preparou um prato para uma festa da vizinhança. Está nervoso porque experimentou a receita nova. Após 10 minutos, várias pessoas vêm dizendo a você que achou deliciosa a comida que você fez. Falando de mim, eu fico muito feliz, muito satisfeita, e meu pensamento é, eu consegui dar conta. Eu consegui. Mas por quê? Aí também entra um pouco no que tinha falado antes, né? Questão da aprovação. Eu tive muito essa questão de cobrança de ser aprovada em mim desde muito nova, né? Eu não tinha uma exigência do outro de me cobrar, mas à medida que eu fui avaliando, eu fui percebendo que eu me cobrava bastante. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Então, quando acontece uma situação, por exemplo, eu tô ansiosa, né? Eu vou colocar aqui o exemplo dos encontros, né? Eu fico ansiosa aqui pelos encontros. Aí depois vocês vão me dar um feedback. Nossa, Anitta, parabéns. Eu fico assim, ai, dei conta. Venci mais uma aula, que bom, consegui. Então, esse é meu exemplo, tá? Deem aí, alguém quer dar o exemplo nessa situação? Acho que eu ficaria feliz também, bastante orgulhosa pela tipo, primeira receita que eu fiz, pensando, né, nesse exemplo, primeira receita que eu fiz, que eu estava, né, começando a fazer e tal, e tipo, deu certo, mas ficaria feliz também. Alguém quer dar o exemplo também? Quer falar? Compartilhando aqui, que foi para ver se vai. É. Compartilhando a senha da aula aqui com vocês. Eu também está travando aqui direto. Tá aparecendo para vocês aí, né, gente? Eu tô observando que sua câmera tá Tá meio que sim. falhando.
Isso. É porque esses dias choveu aqui e a minha internet ela tem medo de chuva. Começa a chover, ela é a primeira a fugir da chuva, é a internet que a gente tem aqui. Então, só falando a senha, ó, a palavra-chave para o certificado da aula de hoje. 1067 TCC 04. Cada uma é uma diferente. Então, 1067 TCC 04, essa é a do encontro 4. Alguém, gente, teve algum diferente do que a gente está falando aqui, em relação a essa situação da comida? Teve algum pensamento diferente que quer compartilhar? Pode falar, já. Tô empolgada, porque esse capítulo, ele veio para mim, veio como um divisor de águas, né? E assim, no meu caso, nessa segunda situação, né, eu botei, será que está mesmo? Porque era o que eu faria, pensaria na situação, né? Ou Uhum. será que falaram isso só para que eu não fique triste? É uma Então, olha Marisa só da como é que é, né? vida. E olha como que é interessante essa questão do pensamento. Deixa eu interromper aqui para a gente voltar no livro. Né? Como que é interessante essa questão do pensamento e como é a situação. A gente está colocando situações comuns para todo mundo, porém, cada um tem uma reação diferente. Né? Você teve mais ou menos uma reação, nesse caso, semelhante à da Marisa. Né? Uma situação que está todo mundo te elogiando e aí você pergunta assim, opa, será que é mesmo? Será que realmente ficou bom? Será que estão falando só para me agradar? Porque, no momento, seus pensamentos talvez estejam voltados para o lado negativo. Então, por isso você fica o tempo inteiro avaliando, será que é mesmo? Será que é verdade? Será que não é? Por isso que esse capítulo, talvez, ele veio para trabalhar aí a Jaque, justamente para É verdade. bater de frente a isso, ó, que né, você está tendo esses pensamentos, uma situação positiva para a grande maior parte, mas quando a gente vai avaliar o pensamento por trás desse humor, aí a gente começa a ver que faz sentido o seu estado de humor, porque o pensamento que você teve está ali de acordo com né, o seu estado de humor está de acordo com o que você pensou. E quando a gente começa a avaliar e identificar esses pensamentos automáticos também, você começa a perceber que os pensamentos automáticos eles não fazem sentido, mas você começa a entender de onde eles estão surgindo. Peraí, por que alguém iria me elogiar só para me agradar? Por que eles iriam me agradar se é uma festa da vizinhança? Então, o meu prato não é o único. Tem várias pessoas. E outra, se o meu prato está ruim, é só não comer. Né? É só não comer. Então, a gente começaria a avaliar, mas se estão me elogiando, é porque, opa, realmente é bom, não está ruim. Aqui estou falando de maneira bem simplista, bem geral, mas para a gente entender que é necessário fazer uma avaliação. No caso, questionamento socrático. A gente tem que questionar para avaliar isso aí. Pode falar, Suzane. Você está comentando dos pensamentos automáticos, e eu já tive, às vezes, pensamento automático, que a pessoa fala que tá bom, mas aí depois eu fico lá pensando, mas será que estava bom mesmo? Será que a pessoa veio falar só para né, dizer que estava bom, né, só para né, me deixar alegre, me deixar contente, né, mas será que estava bom mesmo, né? Tem hora que eu já pensei isso. E a cabeça da pessoa que sofre com ansiedade, ela é terrível também, né? Ela vem pregando essas crencinhas, bobo, você tá para te agradar, e é terrível, não fazer desfeita, a gente tem essas questões. Mas, assim, a gente vai começar a avaliar isso e vocês vão perceber que tem todo um... Tem sempre algo por trás desses pensamentos, tá? Voltando aqui, ó. Pessoas diferentes têm pensamentos automáticos diferentes, distintos nessas situações. E aí é o que a gente trouxe sobre pensamentos automáticos. Nessa situação, eu coloquei um humor em um pensamento automático e, para mim, foi funcional em relação comigo. Eu consegui. Já trouxe ali um pensamento disfuncional em relação a essa situação. Então, mesma situação, pensamentos automáticos completamente diferentes. Então, aí ele vem justamente trazer isso aqui para a gente. No livro Desmarcou aqui, ó, 2, meu livro.
pessoas diferentes, pensamentos automáticos distintos nessas situações. Então, se a comida ficou boa, sente alívio. Outras pessoas pensam, essas pessoas só estão tentando não me deixar chateado. E aí se sentem envergonhados ou embaraçados. Em qualquer situação, existem muitas formas de interpretar o que os acontecimentos significam. A interpretação dos acontecimentos afeta diretamente o nosso estado de humor. O nosso estado de humor também afeta os nossos pensamentos. Né? Eu já falei sobre isso, um afeta o outro. E até brinquei, dá um sorriso e tenta falar que está triste, e os pensamentos vão mudar automaticamente. Talvez pense assim, eu estou fazendo papel de palhaço. Eu estou aqui sorrindo, sendo que eu estou triste, e tem vários pensamentos por trás disso também, tá? Mas é incrível como que o conteúdo desses pensamentos vão mudar de acordo com uma situação ou outra. Geralmente, nós temos vários pensamentos automáticos durante situações que ocorrem em nossas vidas. Então, eu não tenho um pensamento automático, eu tenho vários pensamentos automáticos. E aí ele vem trazer as perguntas que ajudam a identificar os pensamentos automáticos. Nem todas as perguntas vão ajudar em todas as situações, mas fazê-las assim mesmo consegue captar a maior parte dos pensamentos automáticos. E aí a gente vai para as dicas, para as perguntas, ó. E aí aqui que eu trago aquelas perguntas que a gente está falando. São perguntas gerais, ele colocou aqui perguntas gerais para ansiedade, depressão, raiva, culpa e vergonha. Quando ele fala depressão, nem sempre ele está falando do diagnóstico de depressão, tá? Ele está falando do sentimento, do humor depressivo. Lembrando, gente, que o autor do livro ele não é brasileiro, então na questão da tradução pode dar, às vezes, uma divergência por causa da maneira que eles interpretam lá os sentimentos de humor e a maneira que a gente interpreta. Pergunta geral. O que estava passando em minha mente instantes antes de eu começar a me sentir assim? A Jaqueline falou da questão da crise. É uma pergunta excelente. O que estava passando na minha mente instantes antes de eu ter aquela crise de ansiedade? Quais imagens ou lembranças eu tenho nessa situação que aconteceu comigo de acordo com dessa maneira já? É a primeira vez que eu tive. Quais imagens ou lembranças que eu tenho nessa situação ali específica? O que estava passando na minha mente? O que aconteceu para eu ter a crise de ansiedade? Então, que lembranças eu tive ali? E aí ele coloca as perguntas aqui, ó. O que isso significa sobre mim, minha vida, meu futuro? Pergunta sobre depressão. O que temo que pode acontecer? Qual a pior coisa que poderia acontecer? Essa é a pergunta que o autor faz milhares de vezes. Né? O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem ou pensam a meu respeito? O que isso significa em relação às outras pessoas ou às pessoas em geral? Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que eu deveria ter feito? O que eu penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Então, são perguntas que ele coloca, mas a gente pode fazer diversas outras perguntas. Essas aqui não são perguntas únicas, tá? Ele colocou 2 perguntas gerais e outras aqui, mas você pode ir criando várias outras perguntas ali, de acordo com o que vai acontecendo. De acordo com a resposta que eu dou para essas perguntas, eu consigo criar outras perguntas gerais e outras mais específicas da situação. O interessante é você ir pegando ali aquele feeling, ali, aquela atenção, aquela cuidado sensorial bem, sabe? Para você ir fazendo perguntas mais específicas. Porque quando a gente vai fazendo perguntas mais específicas, né, eu perguntar o que estava passando instantes antes de acontecer a crise de ansiedade. Então, o que eu tenho medo? Mas o que pior pode acontecer? E quando você começa a destrinchar e aí fazendo todo esse questionamento socrático, né, eu faço o que eu consigo identificar de maneira muito melhor. Para identificar os pensamentos automáticos, faça essas perguntas a si mesmo, até que consiga reconhecer os pensamentos. Talvez você precise fazer algumas dessas perguntas várias vezes, tá? Então, eu pergunto uma vez e me contento com a resposta? Não, às vezes eu preciso fazer a pergunta 2, 3 vezes, 4 vezes, ou às vezes uma pergunta vai ser suficiente, às vezes eu preciso fazer isso de maneira muito diferente, tá? Não, então,
As perguntas não são regra. Para procurar imagens ou lembranças, deixe apenas a sua mente vagar. Então, quando vocês forem fazer esse questionamento, esse diálogo interno, faça num lugar que você pode, assim, sentar. Eu até aconselho assim, fecha o olho, pensa lá. O que aconteceu? O que estava acontecendo? E começa ali, se permita fazer esse diálogo, sem distrações. Aqui, quando eu estou fazendo aqui no consultório, eu falo com a pessoa fala, eu não consigo lembrar, porque às vezes ela está olhando, está vendo um livro, no instante se distrai, está vendo umas plaquinhas, eu tenho plaquinhas aqui, a pessoa se distrai, lê. Não, peraí, então olha para mim, fecha o olho aí, por 2 minutinhos e procura aí, o que está passando na sua mente? Porque quando a gente fecha o olho, você se desliga dos distratores externos, né? Aquilo que te causa uma distração, eu consigo isolar a pessoa e focar a atenção só nessa situação específica. Então, é bom que a mente, por isso que ele fala, deixa a imagem que vem à sua mente na situação, a qual teve aquele sentimento intenso. Você não precisa responder a todas as perguntas. Algumas vezes as respostas são suficientes. Às vezes um pouco ali é suficiente para você ter a resposta. Então, comece pelas perguntas gerais. Quando a gente começa pelas 2 perguntas gerais, aí ele até coloca, né? São perguntas que você pode fazer em qualquer experiência de humor. Ele está trazendo para a gente ansiedade, depressão, culpa e raiva. E vergonha. Porém, eu posso fazer com qualquer outro estado de humor, eu faço essas 2 perguntas gerais. E aí, de acordo com essas 2 perguntas gerais, eu vou jogando outras perguntas que são mais, fazem mais sentido, tá? Ele coloca, com observação e prática, a gente se torna especialista na identificação dos primeiros pensamentos automáticos, simplesmente fazendo a primeira pergunta do quadro. Então, observação e prática. Eu não vou me tornar especialista, hoje eu faço a primeira vez e amanhã eu já sou especialista. Tem pessoas que têm uma facilidade, são mais sensíveis a isso. Outras têm mais dificuldade, mas é com prática que a pessoa aprende. Não aprendi a andar de um dia para o outro, eu precisei treinando para saber andar. E a fala é a mesma coisa. Tudo que a gente faz precisa de tempo. Então, a maioria de nós temos imagens ao experimentar os estados de humor. Podem ser visuais, podem ser músicas, palavras, tudo que vem na nossa mente, ou até mesmo sensação física. Algumas vezes imagens são completamente imaginárias. Então, por exemplo, você está ansioso e aí você vê a si mesmo deitado no chão, com pessoas à sua volta olhando para você, e por vezes são repetições de recordação. Lembrar do dia em que os colegas riram de você. Então, às vezes essas imagens que vêm, você vai lembrar, aconteceu uma situação, você começa a passar mal, pensa, eu vou infartar, eu vou ter um ataque, e aí ao mesmo tempo vem assim, eu vou ter um ataque, e você lembra, nossa, eu tô aqui caída no chão, tá todo mundo me olhando, e que vergonha, ó, já entra outro sentimento aí, ó, outro humor, né? Lembrando que o humor são sentimentos, sensações, emoções, então vem um outro humor, e ali eu fico com vergonha, as pessoas estão olhando para mim, estão rindo, ou você lembra, nossa, a gente vai até falar com o Vitor, ele traz isso, né, uma lembrança, e fala assim, nossa, aconteceu comigo no passado, e a situação está se repetindo exatamente daquela maneira. Então, mas o que eu estou pensando aqui não faz sentido. Não tem problema, aceita isso aí, mesmo fazendo sentido ou não, e anota, gente. É bom a gente anotar, por quê? São vários pensamentos que a gente tem ao longo do dia. São inúmeros pensamentos, são inúmeras coisas. Então, quando vocês anotam, vocês conseguem lembrar ali com facilidade muito maior, tá? Conseguem identificar, interpretar e avaliar também muito maior. E aí, quando nós temos imagens e lembranças, elas tendem a evocar estados de humor mais intensos. Portanto, é muito importante observar e escrevê-las ou desenhá-las em um registro de pensamento junto aos outros pensamentos. O registro de pensamento é aquele que eu mostrei para vocês aqui, eu vou encaminhar lá depois de novo. E aí ele coloca, em seguida, faça as perguntas específicas. Então, depois de responder as 2 perguntas gerais, vão focando nas perguntas específicas aqui, ó. E aí ele coloca depressão, né? Vou passar aqui, ele explica o que é a depressão, o que é a ansiedade, mas também a gente, como psis, como estudantes, eu acho, não sei se tem estudantes de psi aqui, mas ele vem falar isso pra gente. Eu suponho que a maioria saiba, nem seja o básico, o que é depressão, ansiedade, o que é raiva, culpa, então eu vou só passar por alto. Então, depressão, quando estamos tristes ou deprimidos,
temos tendência a ser autocríticos e ter pensamentos negativos a respeito de nossas vidas e do futuro. Então, Fernanda, entra aquilo que você perguntou sobre o conteúdo. Então, o conteúdo geralmente é o mesmo, né? Temos a tendência de ser autocríticos e os pensamentos negativos a respeito de nossas vidas. As palavras, as imagens utilizadas podem não ser as mesmas, ou sons, né? Você pode ouvir a voz do seu pai te criticando, a voz de um amigo da escola, a voz de alguém, ou uma música que te lembra alguma coisa. Então, pode ser diferente isso, mas o conteúdo geralmente é o mesmo. Perdi, pegou a notificação, perdi. Então, tem várias perguntas. O que isso significa em relação a mim? O que isso significa sobre a minha vida? O que significa em relação ao meu futuro? E aí, no capítulo 13, fala melhor sobre isso, mas a gente vai seguindo. A ansiedade, o capítulo 14 traz, mas ele vai falar isso. Quando estamos ansiosos, temos a tendência a imaginar uma série de acontecimentos e resultados no pior dos cenários. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente vem trazendo catástrofes sempre acontecendo. E aí a gente sempre começa, e se algo der errado? E se não der certo? E se? E se? Então, além do se, tem várias outras perguntas, e às vezes a resposta que a gente tem nesse e se, deixa a gente menos ansioso. Qual o problema da ansiedade? A gente sempre pergunta, e se não der certo? E se? Mas a gente nunca responde a nossa pergunta. Então, e se der errado? Tá, e se der errado? Tá, o que aconteceu? Eu tive um cliente extremamente ansioso, e com 3 sessões ele, né, não recebeu alta porque ele quis trabalhar outras questões, mas com 3 sessões ele chegou assim para mim, eu tenho que apresentar o meu trabalho de TCC, e ele estava formando na época em Direito, e falou assim, eu não consigo ver, porque eu vou apresentar errado o meu trabalho e não vou dar conta, e eu quero fazer um concurso público e eu não vou dar conta, eu não vou passar, que eu não... E eu parei para ele, tá, mas se der errado, o que vai acontecer? Porque quem você é hoje, se der errado, você vai continuar sendo quem você é hoje, certo? Aí eu falei assim, a pergunta correta é, e se der certo, você está preparado para dar certo? Porque hoje você é você, né? A gente é difícil dar exemplo sem contar, né? Vamos colocar João o nome dele. Se der errado, se você não conseguir passar na faculdade, o João continua sendo o João. Vai trabalhar no mesmo lugar, vai ter a mesma esposa, ou seja, se der errado, a sua vida não muda negativamente, ela vai continuar exatamente a mesma. Agora, e se der certo? Quem que vai se tornar o João formado em Direito? Quem que vai ser o João no trabalho? Será que o João formado em Direito vai querer trabalhar nesse lugar ou vai querer trabalhar em outra coisa? E se der certo? Quando a gente mudou o foco da pergunta e respondeu a pergunta, com poucas sessões, ele chegou na 3ª sessão e falou, olha, apresentei meu TCC e foi muito bom. E é incrível como que as pessoas têm mania de deixar para cima da hora, principalmente o ansioso, né? Ele teve ali 5 anos de faculdade sofrendo com ansiedade, faltando menos de um mês, ele procurou terapia para apresentar o TCC. Ele conseguiu, não é mérito meu, é mérito dele, o João conseguiu apresentar o TCC dele. Mas, assim, a mania de deixar as coisas para cima da hora. Tá? Então, às vezes, o problema do ansioso é, e se der errado? Mas responda a pergunta, e se der errado e se der certo? E coloca na balança. Raiva. Raiva, culpa e vergonha a gente vai falar no capítulo 15. Então, quando estamos bravos, ressentidos ou irritados, os pensamentos geralmente estão focados em outras pessoas e como elas nos prejudicam. E aí tem as perguntas. Quando é culpa e vergonha, os pensamentos estão relacionados a ter feito algo de errado. E aí vem falar que uma variedade de pensamentos e comportamentos podem estar associados a se sentir culpados ou envergonhados. Então, quando está procurando pensamento associado a um estado de humor particular, faça você mesmo 2 perguntas gerais, são aquelas 2 perguntas que a gente passou, ou 3 perguntas específicas. Eu aconselho, faça as perguntas gerais, e após as perguntas gerais, vai fazendo perguntas específicas de acordo com a resposta. Gente, anotem, né? Tem aqui, eu compartilhei lá no grupo, mas tem até no exemplo aqui do Vitor, no exemplo aqui do Vitor, ele coloca, gente, não sei nem onde que está mais o exemplo do Vitor. Não, o exemplo do Vitor está lá na frente, na página 62. Ele coloca a pergunta e logo embaixo a resposta. E é interessante vocês fazerem isso. Coloquem a pergunta e anotem a resposta embaixo,
Porque quando você tiver ali a resposta, você começa a avaliar aquela resposta. Tá. E aí você consegue ir para outra pergunta. E, então, de acordo com isso, e tal coisa? E aí você vai especificando mais a sua pergunta, você vai ver que a sua resposta lá atrás, a sua resposta final, ela é diferente do seu pensamento automático, tá? Então, e aí aqui ele passa esse exercício para a gente identificar, associando pensamentos em estados de humor. E aí ele coloca aqui várias questões. Eu sou burro e nunca vou entender isso. Ele coloca aqui quais são os estados de humor: depressão, raiva, culpa ou vergonha. Lembrando que depressão, ele não está falando de diagnóstico depressivo, ele está falando de depressão no sentido de humor deprimido. Então, sou burro e nunca vou entender isso. O que isso pode gerar? Qual humor que isso pode gerar? Ah, um estado depressivo. Vou perder meu emprego porque me atraso muito. Ansiedade. Gente, eu fiz isso. Como eu disse, eu tenho dificuldade de avaliar. E é por isso que é importante a gente questionar. E eu falei ali da Jaque, ela falou assim, eu questiono a pessoa, o que você quer dizer com isso? E quando nós estamos com os nossos clientes, por mais que a gente faça esse exercício, que é muito interessante para vocês aprenderem a associar, é interessante você perguntar, porque às vezes ele coloca aqui, ela está sendo muito injusta, e ele colocou como raiva, mas tem pessoa que pode ficar triste com esse pensamento, e colocar o estado de humor depressivo em vez de raiva. Então é importante, tá, e o que você quer dizer com isso? Qual o estado de humor que associa? Como que você se sente? Né? Não vai perguntar qual o estado de humor. Pode perguntar. Eu prefiro perguntar assim, como que você se sente em relação a isso? E aí a pessoa traz a palavra. Se ela me trouxer outros pensamentos automáticos, ela não, eu quero que você defina com uma palavra, com um estado de humor, uma sensação, um sentimento. Como que define isso? E aí eu faço a pessoa me trazer uma coisa. Eu sofri ansiedade na faculdade quando eu tinha prova, por eu ter epilepsia, já passei mal. Você até trouxe pra gente, né, Suzane, que quando você teve uma crise de ansiedade, você achou que estava tendo todos os sintomas ali de uma crise de epilepsia. E provavelmente nos dias você não fez essa avaliação. A partir de agora, toda vez que você se sentir ansiosa, né, Jaqueline também, não espere a crise vir. Quando começou a ansiedade, já começa a fazer essas perguntas. Faça as perguntas gerais, faça as perguntas específicas antes da crise vir. Porque quando vocês começam a questionar, a crise ela não vai vir. Vocês vão perceber que as crises também começam a diminuir quando vocês começam a questionar os seus pensamentos automáticos. E aí ele traz aqui pra gente o exercício. Esse exercício é aquela folha que eu passei para avaliar os pensamentos, né? O RPD, o registro de pensamentos disfuncionais. Então, ele coloca a situação, o estado de humor, e ele coloca as perguntas aqui embaixo para vocês responderem. Vou pular porque aqui são exercícios. Você acha que experimentou mais de um estado de humor? Descreve, tá? Coloca ali. É importante circular ou marcar o estado de humor que é mais angustiante. Lembra, gente, que a gente sempre avalia. Todo estado de humor você tem que avaliar de 0 a 100. Então, aí eu fiquei com raiva e fiquei com vergonha. Avalia de 0 a 100 os dois. E qual que está maior ali? Circula esse estado de humor. Então, aprender a identificar pensamentos automáticos é muito providencial. Identificá-los ajuda a compreender o porquê que você se sente assim em diferentes situações. Quanto mais prestar atenção em seus pensamentos, mais fácil é identificar os vários pensamentos associados a um estado de humor. Colocando sob uma lente microscópica, a gente consegue tirar uma fatia da experiência pessoal e examiná-la mais detalhadamente. Então, quando a gente pega um estado de humor, pega aquele pensamento automático, é como se você estivesse cortando ali, né, sob a lente microscópica que ele coloca, porque você começa a perceber você de uma maneira mais, vamos colocar mais íntima, assim, mais profunda. Você consegue realmente entender o que está acontecendo com você. Nós, principalmente nós, psicólogos, terapeutas, a gente fala muito, e muitas das vezes a gente não para pensar o que a gente está falando. A gente não observa. Eu falo que eu tenho um déficit de atenção, passou ali, chegou a notificação, eu me distraio, e aí eu perco a minha linha de raciocínio. Porque às vezes a gente fala muito no automático. E os nossos clientes também, eles vêm trazendo isso, falando muito no automático, e não param para avaliar os pensamentos e estados de humor. Por isso que a gente acaba que sofre muito
a gente se angustia muito, porque a gente não tem tempo para parar e ver o que a gente está sentindo. A gente tem tempo para sofrer, tem tempo para passar mal, mas a gente acaba não tirando tempo para a gente se tratar. Então, esse tempo que a gente está tendo aqui de estudar isso e de identificar os nossos próprios sentimentos e nos colocar aqui nessa lente microscópica e começar a fatiar as nossas experiências, isso é muito rico, porque a gente começa a ver algo muito importante. Então, faça isso devagar antes de avançar para o resto do registro de pensamento. Esse capítulo, façam ele durante a semana, porque semana que vem a gente vai falar das evidências, então é preciso que vocês façam isso bem tranquilo. E aí, então, aqui está o exercício. É que eu me perdi. Tá. Ele coloca aqui a folha de novo para identificar os pensamentos automáticos. Então, o que estava passando? E aí ele vai colocar aqui, gente, no pensamentos quentes, vamos para pensamentos quentes, e ele vai mostrar como faz isso separado que eu tinha falado. Ó. O que é pensamento quente? Pensamento automático, tudo aquilo que a gente tem o dia inteiro são pensamentos automáticos. Disfuncional é aquilo que está trazendo uma disfunção, não está sendo funcional, não está sendo eficiente para a gente. Pensamento quente é aquilo. Quente é o quê? Que está na hora ali, que está queimando. Vamos colocar aqui. Então, imagine você entrando em uma sala, apertando um interruptor de luz e a luz não acende. Você descobre que a lâmpada está desconectada. A conexão da lâmpada e a ativação do interruptor fazem a eletricidade circular e a lâmpada acender. Os fios que transportam eletricidade são fios quentes. Então, os pensamentos automáticos que estão mais fortes conectados ao estado de humor são denominados pensamentos quentes. A Jaqueline trouxe isso para a gente, né? Aí me veio tal pensamento na hora. Esse é o pensamento quente, aquele que está mais ligado àquele humor. Tá. Aquele que a Jaqueline trouxe, eu acredito que seja o pensamento. Vou até corrigir aqui um pouquinho, tá, o que eu falei. Aquele pensamento que ela trouxe, para mim, é que foi avaliado como quente, mas é importante a gente fazer o que o Vitor fez logo a seguida, para a gente realmente saber se é pensamento quente. Então, deixa eu respirar, que eu tô falando rápido. Gente, vocês podem mandar eu parar ou falar alguma coisa, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Pensamentos quentes são os pensamentos que conduzem a carga emocional. Então, fiquei com raiva. Se o meu pensamento ele está diretamente ligado à minha raiva, ele é o pensamento quente. Então, são os pensamentos mais importantes a serem identificados, examinados e algumas vezes modificados para alcançar. Então, vamos examinar o registro de Vitor. Vitor ficou nervoso e irritado. E aí o terapeuta avaliou. Você está mais nervoso ou está mais irritado? Né? De 0 a 100. Ele não perguntou isso para o Vitor. Ele perguntou, de 0 a 100, Vitor, quanto está aí o nível de nervoso? E ele falou 90. Irritado, de 0 a 100. Ele colocou 60. Opa, então, nervoso é o humor que eu vou trabalhar nesse momento. E aí ele começa a perguntar. O que estava passando por minha cabeça instantes antes de eu me sentir mal? E aí Vitor responde. Porque ele está lendo o relatório aqui. Olha só como que Vitor ficou nervoso. O que está passando por minha cabeça instantes antes... Ah, tá, gente, perdão, eu esqueci de ler a situação. Estou falando de Vitor e estou colocando a situação com a esposa. Perdão. Situação. Entregando o relatório mensal para minha supervisora. Ela o lê de pé em meu escritório, terça-feira, às 4h30. Então, ele ficou nervoso com essa situação, tá? Perdão que eu esqueci de ler a situação. Então, ele ficou nervoso. O primeiro pensamento foi, por que ele está lendo esse relatório aqui na minha frente? E aí ele respondeu, ele está procurando problemas para me criticar. Foi Vitor mesmo, gente? Eu me perdi. Vitor. E aí o terapeuta pergunta, que imagens ou lembranças eu tenho nessa situação? Aí ele falou, a lembrança do meu pai criticando como eu aparava a grama. Sua face está vermelha e ele parece muito incomodado comigo. Então, olha só, ele está falando de um acontecimento agora, né? Minha supervisora está lendo na minha frente, e qual a imagem que Vitor teve a infância dele. Então, o pensamento automático dele está ligado a algo que aconteceu lá atrás.
Então, o que eu temo que pode acontecer? Ela vai ficar insatisfeita com as minhas vendas. Aposto que os outros vendedores se saíram melhor. Qual a coisa que pode acontecer? Pior coisa, vou ser demitido. Ou vou ter corte no salário. Então, foi destrinchando para entender por que ele ficou nervoso. E aí observe que Vitor descreveu a situação, depois identificou e mediu os estados de humor. E circulou nervoso porque é o maior, porque ele queria compreender melhor. Então, Suzane, resposta da sua pergunta de capítulos anteriores, né? Como que eu vou saber? Lembrando que o Vitor, ele tinha tanto sintomas depressivos quanto sintomas ansiosos. E aí o terapeuta trazia ali, de acordo com a queixa dele, de acordo com a agenda que eles faziam no início da sessão, para entender o que eu vou trabalhar primeiro. E aí ele circulou nervoso, porque era o maior e era o estado que ele queria compreender melhor. Então, para descobrir quais os pensamentos eram os mais quentes, que tinha mais carga emocionalmente negativa, tá? Negativo, porque a gente está trabalhando pensamentos disfuncionais. Como eu disse, os nossos clientes, eles não vão trazer aqui pensamentos funcionais para a gente, por isso que eles estão em terapia. Vitor considerou cada pensamento isoladamente para ver o que acontecia. Então, como que eu sei que esse pensamento é quente e esse é não? Então, ele colocou numa listinha aqui todos os pensamentos que Vitor teve. Qual o pensamento? Ela está lendo o relatório aqui. Ela está procurando problema. E aí o terapeuta perguntou, tá, você está nervoso nessa situação? Tô. De 0 a 10, nessa situação dela ler o relatório. O que te incomoda mais? De 0 a 10, ficar nervoso tá como? Não, tô 10%. Aí ele falou, não, aposto que os outros vendedores saíram melhor do que eu esse mês. Opa, isso me deixa 80% nervoso. Vou ser demitido ou vou ter corte no meu salário. Isso me deixa 90% nervoso. Então, agora eu sei qual é o pensamento quente de Vitor. Porque o pensamento é o que me deixou nervoso 90%. O pensamento quente. Todos me deixaram nervoso, olha. Todos me deixaram nervoso. Porém, ela está procurando problemas para me criticar. Lembra, Vitor era perfeccionista. Os outros vendedores se saíram melhor do que eu, 80%. Vou ser demitido, 90%. Esse é o pensamento quente. Então, o primeiro pensamento não deixou ele nervoso o suficiente. Deixou ele nervoso, mas algo que é relativamente normal. Então, não era ali um pensamento quente. Os outros 3 pensamentos foram o que mais deixou o Vitor nervoso. Então, observe que a recordação da infância parecia estar estritamente associada à sua reação com a supervisora. E aí, mais tarde, né, a gente vai aprendendo nos próximos capítulos, ele aprende a procurar semelhanças e diferenças entre situações da supervisora lendo o relatório, algo que aconteceu agora, e o pai criticando no passado. Então, tomar consciência da lembrança passada com a experiência agora presente é muito importante, porque ajuda Vitor a aprender a reagir de forma mais adequada à supervisora e também à esposa. Então, Vitor estava reagindo de acordo com o que ele aprendeu o tempo inteiro. Então, o pai criticava o tempo inteiro, os pensamentos automáticos de Vitor acaba que vinha de toda aquela situação que ele já teve. Tanto é que Vitor tinha pensamentos automáticos com essas imagens. E pensamento automático nem sempre vem com palavras. Às vezes vem com sons, vem com imagens, tá? Falamos isso e estou reforçando para vocês entenderem. E aí ele passa o exercício para identificar os pensamentos quentes. E aí, para identificar os pensamentos quentes, ele vai justamente fazer isso aqui, ó. Essas perguntas. Então, tem a situação, tem o estado de humor, tem o pensamento automático, avalia cada pensamento e coloca ali. E se avalia cada pensamento, eu gostei bastante dessa tabelinha que ele nos trouxe ali, com os pensamentos do Vitor. Coloque cada pensamento numa folha, e aí começa a avaliar de 0 a 100. Nesse pensamento automático, de 0 a 100, quão nervoso eu estou nessa situação? Quanto angustiado eu estou nessa situação? Quanto envergonhado eu estou nessa situação? O quanto depressivo, ansioso ou qualquer outro humor eu estou nessa situação, tá? E aí ele traz pra gente 4 folhas de exercício, porque ele quer realmente, o autor quer realmente que a gente faça esse exercício. E aí a gente vem aqui finalizando o capítulo.
Agora que você está começando a identificar os seus pensamentos automáticos, esse é um bom momento para avaliar os estados de humor novamente. Lembrando que aqui o livro traz para a gente depressão lá no capítulo 13, ansiedade capítulo 14 e os outros estados no capítulo 15. E ele tem lá o inventário de depressão, ansiedade e avaliando, acompanhando os outros estados de humor também. Eu já compartilhei lá no grupo, mas depois eu vou compartilhar, tá tudo no Drive já, tá, gente? Eu disponibilizei por capítulo, então vou compartilhar lá de novo. A gente vai seguir de acordo com o livro, porque também não adianta a gente pular lá para o capítulo de depressão se a gente não sabe nem o básico. Como que eu ia identificar, fazer lá o capítulo 13 sobre depressão, se eu não sabia nem verificar os meus pensamentos automáticos? Se eu não sei nenhuma evidência, como que eu vou olhar a evidência desse pensamento? Então é importante a gente aprender aqui capítulo por capítulo para a gente fazer isso. Então, resumo do capítulo 7. Pensamentos automáticos são pensamentos que entram em nossa mente espontaneamente ao longo do nosso dia. Sempre que experimentamos estados de humor intenso, também existem pensamentos automáticos presentes. Os pensamentos automáticos podem ser palavras, imagens ou recordações, lembrando que humor sempre vem com uma palavra. E para identificar pensamentos automáticos, observe o que passa por sua mente quando você experimenta um estado de humor. E tipos específicos de pensamentos estão associados a cada estado de humor. Então, cada estado de humor vai ter o seu conteúdo ali relacionado àquele pensamento. Pensamentos quentes são pensamentos automáticos que têm carga emocional mais forte. Geralmente, os pensamentos mais valiosos para serem testados em um registro de pensamento. Então, esse a gente finaliza nosso capítulo 7. Tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer aproveitar para falar? Quem quiser, levanta a mãozinha aí para falar. Finalizamos o capítulo sobre pensamentos automáticos. O próximo capítulo é onde estão as evidências. Alguém quer falar? Alguém quer tirar uma dúvida? Denise é a primeira vez que participa, né, Denise, da nossa aula. Acho que você ainda não teve nem tempo de assistir as outras. Depois eu vou mandar lá o link amanhã. Ele me disponibiliza o link dessa gravação. Assim que disponibilizar o link da gravação, compartilho lá no grupo. E aí eu vou mandar também o link das outras para vocês sempre. Estou colocando sempre e se como fala, numa pasta lá que o YouTube dá, para conseguir seguir direto, porque todas as vezes eu vou colocando ali no mesmo link, você já tem acesso a todas. E, deixa eu compartilhar de novo a senha aqui da aula. Estava esquecendo. Assiste gravado depois. Distrai. E aí, semana que vem, a gente tem nosso novo encontro. Eu achei esse capítulo um pouco complexo, mas as experiências ajudaram a compreensão. Glenn, até assim, talvez se depois a gente quiser fazer, a gente, né, como eu já tinha dito antes, a gente pode fazer um dia à parte. Até o outro grupo que eu falei semana passada ficou definido para sexta-feira, 2 horas da tarde. A gente pode fazer um dia para completar isso aí sobre os pensamentos. Mas pensamento, ele realmente é complexo, porque, assim, é muita coisa, até porque pensamento, a gente vive aqui pensamento. Enquanto eu estou falando, eu sei que eu estou falando de maneira automática, porque milhares de pensamentos estão passando aqui na minha cabeça. E eu não consigo identificar, porque eu estou falando e pensando ao mesmo tempo. Para quem vai pegar o certificado final, 1067, TCC04, gente, certificados não são cobrados, tá? Não são cobrados esses certificados, vai ser passado no final. E realmente, gente, é muito complexo. Parece que é coisa muito simples. Quando a gente é terapeuta, a gente faz isso todo dia, vira algo automático. Mas é igual receita de bolo. Eu faço bolo todos os dias, eu sei, todos os dias, né? Eu faço bolo direto, então eu já sei a receita ali de qual eu sei como que eu faço aquela receita. Mas se eu estou ensinando alguém que nunca fez bolo, ela vai precisar daquela receita mais tempo. Minha menininha está me chamando.
Se a pessoa ela nunca fez bolo, ela vai precisar mais tempo para aprender a receita do bolo, tá? Suzane, nos últimos capítulos, né, eu vou passar, no último capítulo, na verdade, eu vou passar um link para vocês preencherem, e aí vocês vão colocar lá todas as chaves, são 70%, e vou fazer algumas perguntas básicas ali sobre cada capítulo, só para tirar uma dúvida, e vai ter a aula, eu marquei aqui os nossos encontros, deixa eu conferir, até o dia 8 de dezembro, que tá, se tudo der certo, até o dia 8 de dezembro. Aí, o que a gente pode fazer? Vocês vão ter mais ou menos em um mês, para quem não conseguiu assistir às aulas, para quem perdeu alguma coisa, vai ter mais ou menos um mês para conseguir acessar o link e fazer a solicitação do certificado. Gente, alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu encerrar a gravação, né, encerrar a gravação e a gente continua falando aqui.